Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos à lição de hoje, segunda-feira, 13 de abril de 2026. A lição 3 de hoje, ela tem como título Conheça a si mesmo. Uma das questões mais relevantes, ao meu ver, é nós conhecermos a nós mesmos, que gira em torno da compreensão da nossa identidade, a identidade que cada um de nós possuímos. Somos criados por Deus, né? O grande arquiteto, o artista criativo do universo, e ele fez a cada um de nós assim totalmente diferentes, né? Porém com um design assim único, pessoas assim, com personalidades diferentes, né? Os modos de agir, porque nós somos uma obra de Deus, criados para cumprir um propósito que Ele, Deus, criou para cada um de nós aqui na Terra. E nós precisamos ter o conhecimento disto, e nós devemos conhecer a nós mesmos. E a lição de hoje menciona uma parábola contada por Jesus, que dois homens foram para a igreja orar. Um era um fariseu e outro era um publicano, né, cobrador de impostos, onde o fariseu, que ele era um líder comunitário, assim, ali da igreja, ele se adiantou, assim, durante o culto, e ficou, assim, bem na frente, né, até antes que o culto começasse, para que todos pudessem enxergá-lo, né. E em voz alta ele orava assim e agradecia a Deus, né, pela santidade que ele mesmo tinha, que ele enxergava só a si mesmo, né. E já o outro, né, o publicano, que era uma pessoa assim discriminada por ser cobrador de impostos, ele era desprezado pela sociedade. Ele ficou assim mais distante no fundo da igreja, mas ele estava assim com um sentimento bastante grande, com os olhos com lágrimas, né, pesados, assim pelo fardo dele ser um pecador. Ele reconhecia suas falhas. E nesse canto assim mais afastado, ele de joelhos, né, ele sussurrou em desespero e disse lá: Senhor, tenha misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Bom, e hoje, vendo essa parábola de Jesus, nós enxergamos todos esses tipos de pessoas na igreja, nos dias de hoje, onde tem pessoas que às vezes levam um celular assim e começam a se filmar assim dentro da igreja, e diz lá: estou na casa do Pai, né? E manda assim naquele momento ali para as redes sociais. E quando a gente vai nos cultos e vê essas pessoas lá, elas ficam fazendo isso, né, com o celular, mas na realidade a maioria das vezes elas não prestam atenção na pregação e ficam mexendo no celular, né? Ou seja, estão lá para se demonstrar que são cristãos. E não presta atenção realmente na seriedade da pregação, do culto. E assim, elas não conhecem a si mesmas, né, como deveria ser um cristão. Se ela soubesse, ela mudaria sua posição para poder se salvar. E nessa parábola que Jesus contou, onde vemos que o fariseu em pé, ele na frente de todas as pessoas, ele só pensava em si mesmo. E já o publicano, ele que era um cobrador de impostos, ele confessou seus pecados,
se humilhou diante de Deus e se arrependeu. Se arrependeu, né, dos seus pecados. E Deus rejeita a justiça própria que as pessoas fazem. E hoje, mais nos tempos de hoje, é muito fácil cair na tentação e querer se valorizar a si próprio, né? Se engrandecer e ostentar às vezes. Às vezes isso se torna sistemático e automático das pessoas, né? Pelo costume delas, né? Querendo mostrar que as outras pessoas saibam das conquistas dela, das qualidades que ela tem. Mas diante do Criador do Universo, do céu, essas coisas não fazem diferença alguma para a reputação. Quem vai avaliar é o Senhor, que conhece no fundo do nosso coração, o Senhor que conhece cada um de nós desde o ventre da nossa mãe. Na verdade, o efeito é exatamente o contrário do que nós imaginamos, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, que Lucas fala em 18,14, que o próprio Cristo falou sobre isso. E Jesus aconselha para todos nós, para nós tomarmos assim um lugar o mais simples possível, de discreto, e deixar que isso em todas as ocasiões, seja na igreja, seja em outros lugares, deixar que o anfitrião, se ele quiser, que ele mesmo honre diante dos outros, né? Que está lá em Lucas 14, versículo 8 até 10. E assim é o reino de Deus, né? Nos apresenta ao contrário da lógica humana, onde Cristo só pode salvar quem reconhece ser pecador e que realmente se avalia e se arrepende, né? Quando nós recebemos essa real condição de que nós somos pecadores e carecemos do poder de Deus na nossa vida, nossa profunda necessidade de Cristo, podemos se aproximar cada vez mais do Senhor e dele com a certeza da promessa de nós confessarmos os nossos pecados, as nossas falhas, e ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, que fala em 1 João 1,9. Por isso, meu amigo, minha amiga, que nós temos que avaliar essa posição nossa, de querer se exaltar na igreja, querer se aparecer mais do que os outros, e é o que fala a lição de hoje. Nós temos que conhecer a nós mesmos, segundo as Sagradas Escrituras, e não é um processo assim focado apenas de dentro de si, ou seja, introspecção, mas sim de um processo de olhar para Deus, para entender quem nós somos e o que Deus acha de nós. O autoconhecimento bíblico é o resultado de um relacionamento com o Criador, onde o Espírito Santo aponta as nossas falhas, os nossos pontos que nós devemos melhorar. Ele revela a nossa identidade, o propósito realmente que Deus quer de nós e o estado espiritual que nós estamos. No Salmo 139, versículo 14 e 17, o rei Davi apresenta a origem de cada um de nós, o valor que nós temos para Deus e o que nós não somos fruto do acaso e que fomos criados por Deus. E o próprio Davi louva o Criador, ele diz lá: eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Está lá no Salmo 139, 14. Aqui mostra que o Criador tem um propósito para a vida de cada um de nós. E o nosso relacionamento com Ele nos dá um entendimento muito amplo, né? De nós conhecermos a nós mesmos, né? E isso é muito libertador para que possamos romper de fato e de nós nos alinharmos aos pensamentos e os propósitos de Deus. Nesse mundo nós somos constantemente bombardeados com comentários ao nosso respeito, né? Baseados em fatos e padrões e pensamentos que o mundo coloca, que a sociedade coloca para nós, e que nos levam a viver assim uma comparação constante com os outros, né?
com teorias que não são fundamentadas na verdade divina, na palavra de Deus, a Bíblia. Mas saiba que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que diz lá em Gênesis 1:27, nós somos filhos e herdeiros do Senhor, que está lá em 1 João 3:1-2, e somente Ele pode nos transformar, nos modificar e nos julgar. A Bíblia menciona que 2 homens foram a um templo lá em Jerusalém, foi uma parábola que Jesus contou, onde um fariseu, um cobrador de impostos, onde o fariseu, que era um respeitado líder comunitário, se apresenta na frente do culto para que todos vissem. Ele em pé, ele orava em voz alta para que todos ouvissem, e ele agradecia a Deus pela santidade que ele exercia, que ele tinha de si mesmo. Enquanto o cobrador de impostos, desprezado pela sociedade, que era discriminado, buscou um lugar em separado, fora do templo, para orar, ele se ajoelha e ora para Deus, e com sentimentos e com os olhos marejados, cheios de lágrimas, ele clamava a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E essa parábola, meus amigos e minhas amigas, foi contada por Jesus, que está em Lucas capítulo 18, versículos 9-14. O pecado não era orar em voz alta, e sim um espírito altivo daquele homem, onde Deus condena a hipocrisia e as pessoas que tentam se mostrar de si mesmo, né? E nessa parábola de Lucas 18, contada por Jesus, o fariseu líder representava a religiosidade baseada em méritos próprios, em que podemos observar até nos dias de hoje, onde muitos líderes da igreja ostentam de várias formas, se vangloriam como se fossem os melhores cristãos do mundo, só porque ele vai somente naquele dia de sábado ou no dia marcado. Ele se acha que os outros que não vão, né, que também podem fazer seu culto em casa, e que trabalham até mais do que ele, porque vão fazer visita a enfermos, vão dar estudo bíblico, e ele só vai naquele dia de sábado e não vai mais, no outro dia não vai mais, né? Tentam se mostrar em púlpito, às vezes, esses líderes, o que na realidade eles não são. Já o publicano, o cobrador de impostos, simboliza o homem honesto, humilde, reconhecedor que ele é pecador e necessita de um Deus transformador, que precisa de mudanças e que ele clama pela graça de Jesus. Quanto mais nós temos intimidade no relacionamento com Cristo, mais claramente enxergamos nossas fraquezas, nossa iniquidade, nossa pecaminosidade. E só de um modo o verdadeiro conhecimento de nós mesmos pode ser alcançado através de Cristo. Precisamos olhar e focar em Jesus para que haja essa mudança. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.